Bom, por que eu coloquei essa ideia de falar da pedagogia espírita em tempos líquidos? Porque esse termo líquidos, isso é um termo emprestado de um grande autor contemporâneo, um sociólogo polonês, judeu-polonês, o Zygmunt Bauman, né, que tem vários livros publicados no Brasil, traduzidos em português, claro, e ele usa esse termo, foi ele que inventou esse termo, para se referir a tudo que é a contemporaneidade líquida, né? Que tudo se esvai pelos dedos, as relações, as pessoas, as ideias, assim, está tudo em estado liquefeito, né, no mundo contemporâneo. Então, é um momento que nós vamos primeiro. O que nós vamos fazer na noite de hoje? As pessoas que me virem em Jacareí vão ouvir coisas repetidas, porque faz um mês que eu vim aqui, né, 2 meses já? 2 meses. 2 meses. Em Jacareí eu falei algumas coisas que hoje eu vou repetir também, mas agora nós primeiro vamos fazer um passeio por alguns autores do século XX que fazem esse diagnóstico dos tempos contemporâneos que nós estamos e vamos ver como que a gente insere a nossa ideia de pedagogia espírita, que eu vou explicar para vocês, em primeiro lugar uma releitura do próprio espiritismo, a partir de uma perspectiva mais filosófica, mais científica, mais pedagógica, e de uma espiritualidade mais universalista e não sectária e fechada, como se tornou no movimento espírita brasileiro, ou seja, um resgate de como Kardec pretendia que o espiritismo fosse, e ao mesmo tempo é uma visão de educação à luz do espiritismo. São essas duas abordagens que a gente coloca na pedagogia espírita. Então, primeiro eu vou fazer esse passeio no mundo contemporâneo e vamos ver como que a gente vai enraizar alguma coisa mais sólida nesse mundo líquido. Primeiro, eu vou citar uma grande educadora, que é uma das inspiradoras dos nossos trabalhos na Associação Brasileira de Pedagogia Espírita, que é a Maria Montessori. Olha só o que ela fala. Eis aí a grande tarefa social que nos espera: colocar em funcionamento o valor potencial do homem, permitir-lhe atingir o desenvolvimento máximo de seus dinamismos, prepará-lo verdadeiramente para mudar a sociedade humana, fazê-la mudar para um patamar superior. Porque o que nos interessa aqui dizer é o seguinte, que qualquer projeto de educação tem que ter 2 vetores, e eles se complementam mutuamente. Um é para fazer ou desabrochar pleno das potencialidades humanas, e o segundo é mudar o mundo, mudar a sociedade. Porque ninguém vai discordar de mim aqui, que a sociedade está precisando de muitas mudanças, né? E nós temos então que pensar como que fazer isso em comunhão com um projeto pedagógico que possa ajudar a mudar o mundo. Vejam só um dos diagnósticos, que esse é um psicólogo, criador da logoterapia, Viktor Frankl, austríaco, judeu austríaco, e que ele criou uma proposta terapêutica, não sei se vocês já ouviram falar, que trabalha esse sentido existencial, que trabalha a ideia da espiritualidade. É uma das poucas correntes, não a única, de terapia que trabalha também a questão espiritual. E olha só o que ele diz: cada época tem a sua neurose coletiva, e cada época precisa de sua própria psicoterapia para enfrentá-la. O vazio existencial, que é a neurose em massa da atualidade, pode ser descrito como uma forma privada e pessoal de niilismo. O niilismo, por sua vez, pode ser definido como posição que diz não ter sentido ser. Quer dizer, isso é um sintoma generalizado na sociedade humana, um esvaziamento, né? Uma sensação de vazio que é existencial, né? E que também ela deriva de várias conjunturas sociais, né? Porque nós já vamos falar do Bauman, que agora vai analisar a parte social da questão, mas que nós estamos inseridos num mundo em que tudo perdeu as referências, né? Nós estamos, o niilismo é o nada, né? O ser nada né? É o ser e o nada, e nós estamos esvaziados de sentido. E isso é que causa angústia terrível que enche os consultórios dos psiquiatras, dos terapeutas, que alimenta, aliás, a indústria farmacêutica com os antidepressivos, né, por conta dessa sensação de vazio profunda que afeta a alma humana. Aí o que tem? Quais são esses eixos de esvaziamento? Por que
que esse vazio invade as pessoas, né? Então o Zygmunt Bauman, ele vai fazer exatamente aquilo, ele fala também do vazio. Aliás, vários autores contemporâneos citam essa questão do niilismo que dominou o mundo, principalmente a partir da segunda metade do século XX, inclusive a filosofia. Nós temos os filósofos pós-modernos que eles tratam e eles afirmam o vazio, né, que o ser não é nada, né, que é só um feixe de sensação, de sensações, então não tem uma consistência ontológica, não é alguma coisa, e portanto as pessoas se sentem impotentes também diante do mundo, diante da sociedade, diante das coisas, não acham que podem, né, fazer algo para mudar o seu meio, o seu entorno, a sua sociedade, por conta desse esvaziamento, né, dessa ideia de vazio que tomou conta. Olha só, quais são os eixos que o Bauman indica desse esvaziamento? Primeiro porque nós estamos hoje centrados no valor do ter e não do ser, né? Isso Erich Fromm também falava, vários autores do século XX analisaram isso. Quer dizer, qual é o objetivo da nossa vida principal no mundo contemporâneo capitalista do século XXI? É ter, né? É ganhar, consumir, né? Ou seja, ter para consumir, né? E a educação é toda voltada para isso, né? Para inserir o indivíduo no mercado de trabalho, para que ele possa tornar, primeiro, uma peça ajustada no mercado de trabalho e depois uma peça consumidora, né, desse mercado. Quer dizer, ele primeiro se enquadra dentro do trabalho para gerar o produto do consumo e depois ele também tem que se enquadrar para consumir, né, porque ele tem que ser o consumidor. E é justamente esse é o ponto central. Tudo no nosso mundo contemporâneo gira em torno do consumo. Tudo virou consumo. E é por isso que o Bauman fala que as relações também se tornaram líquidas porque elas são objeto de consumo. Assim como a gente descarta o sabonete, a máquina, o celular com a maior facilidade, porque tudo tem que ser rapidamente consumido e descartado para consumir de novo, porque isso é que alimenta essa sociedade capitalista, e as pessoas também se tornaram descartáveis, as relações também se tornaram descartáveis. Então essa ideia do consumo atingiu o próprio ser humano, que passou também a ser um produto descartável, né? Então, e ainda mais com as relações virtuais, né, que estão cada vez mais distantes do contato visual, físico, do toque, e isso deixa exatamente essa sensação de vazio. A formação do mercado, que eu acabei de falar, e no meio de tudo isso, quer dizer, a grande doutrinadora de todo esse sistema de consumo, de niilismo, de descartabilidade, de manobra, né, de toda a humanidade está a mídia, né? Eu posso falar isso de experiência própria porque eu sou formada em jornalismo, né? E eu tenho um grande orgulho do meu currículo. Eu recusei 2 vezes emprego na Veja, sempre conto isso. Um grande orgulho. Logo que eu tinha saído da faculdade, todos os alunos, todos os meus colegas eram loucos para trabalhar na Veja, porque era um emprego de maior status, maior rendimento, etc. E eu me recusei 2 vezes exatamente para não me tornar essa pessoa vendida de uma mídia que totalmente manipula tudo, né? E aí, olha só, essa frase que o Bauman fala, eu acho fantástica. O segredo de toda socialização próspera é fazer os indivíduos desejarem fazer o que o sistema precisa que elas façam, para que ele possa se reproduzir, né? Então, nós vivemos numa ditadura disfarçada. E a ditadura vem desde o século XX até agora, né? Quer dizer, não é aquela ditadura que ninguém pode falar nada, que está todo mundo sendo torturado, ainda não, pelo menos, né? Não sei se vamos chegar a isso de novo, espero que não. Mas enfim, mas durante, mesmo nas chamadas democracias, né, nós vivemos numa ditadura do consumo, uma ditadura das modas, de tudo aquilo que compõe a sociedade. Todo mundo tem que seguir aquele parâmetro, né? Se formar para se encaixar num trabalho, num emprego, para ter o seu carro, para ter só isso e aquilo, tal, para comprar, enfim, aquele roteiro já pré-fixado, né?
que a educação ajuda a falar, mas o problema é que esse roteiro é visto como algo que o indivíduo está desejando, está querendo, porque ele já foi formado dentro dessa mentalidade. Ou seja, não é que ele parece que ele está sendo impondo isso, ele está sendo imposto isso, não, parece que ele está desejando, é isso que o Bauman está falando, quer dizer, a gente incorpora, internaliza esse roteiro já pré-programado para nós. Né? Então, obviamente, que tudo isso está assentado numa visão materialista da vida, né? Hedonista, né? Hedonista que é o prazer sensorial, os prazeres rápidos, descartáveis, né? As drogas, a bebida, o sexo desenfreado, enfim, o consumo rápido, enfim, é tudo aquilo que não tem raiz, né? Que não tem raiz, que não deixa, que não toca a essência. Né? Bom, quais seriam os passos que nós teríamos que dar para mudar essa sociedade? A educação como práticas transformadoras, porque, vejam, um monte de gente fala, não, preciso melhorar a educação, embora nós estejamos agora mergulhados no momento em que claramente estamos tendo um retrocesso violento na educação no Brasil, que já precisava de muita melhora e agora parece que vai retroceder ainda mais, o que é desesperador. Mas, quando a gente fala que o povo precisa ser educado, que todo mundo precisa de educação, que todo mundo tem direito à educação, o que acontece? Não é qualquer educação. Essa é uma questão importante. Eu sempre falo o seguinte, quando na Alemanha ascendeu Hitler e estabeleceu o nazismo, que foi uma das piores barbáries que aconteceram no século XX, houve outras tantas, mas enfim, vamos exemplificar esse caso específico. O povo alemão era o povo mais instruído da Europa e do mundo. Eles tinham universidades, tinham ciência, todo mundo era alfabetizado, todo mundo era escolarizado. Né? E, no entanto, todos, ou a grande parte, a maioria do povo, colaborou, elegeu e colaborou com o sistema nazista. Né? Então, quando a gente fala de educação, não é qualquer educação, né? Porque a educação tradicional, ela é formatadora. Essa educação que veio lá, começou na Idade Moderna, e tem pelo menos 200, 300 anos, que é essa escola, todo mundo sentado, calado, ouvindo, dentro de um parâmetro conservador tradicional, ela não é uma educação emancipadora, ela não transforma ninguém, ela não transforma a sociedade, pelo contrário, ela está a serviço desta sociedade que nós estamos descrevendo. Né? Então, quando a gente fala educação com práticas transformadoras, é uma educação diferente, fora da educação tradicional. E aí que nós vamos entrar daqui a pouco falando da pedagogia espírita, que a pedagogia espírita é uma proposta de prática de educação diferente. Né? Não é uma educação nos modelos tradicionais. Agora, também precisamos de mudanças estruturais na sociedade. Mudar as leis, mudar o sistema político, mudar as instituições, mudar a família, mudar, enfim, todas as dimensões do ser humano. Mas é claro que as duas coisas, elas têm que dialogar, né? A educação e a sociedade no sentido de transformação. Agora, veja, aí entra um aspecto essencial para nós do ponto de vista espírita. Reabilitação de valores espirituais que sejam, inclusive, fontes de crítica às religiões tradicionais, com o seu cortejo de fundamentalismo e conservadorismo. O que acontece? Quando a gente fala também de resgate de espiritualidade, porque quando a gente fala, não vamos centrar nossa vida no ter, mas vamos centrar no ser. Né? Não vamos vender a nossa alma, os nossos princípios, e vamos ter princípios de ética, de amor ao próximo, de respeito. Isso tudo são valores que estão em todas as religiões e estão também no espiritismo. Né? Então, as diferentes tradições espirituais são fontes importantes de reabilitação de valores éticos, mas também todas as tradições espirituais, inclusive a espírita também, são fonte de fundamentalismo e conservadorismo. As religiões, as tradições religiosas são uma faca de dois gumes, né? Ao mesmo tempo que trazem no seu bojo uma herança de verdade, de ética, de ascensão espiritual, de transformação das criaturas, e tem figuras grandiosas
que animaram todas as religiões, um Buda, um Gandhi, Jesus, um Martin Luther King, enfim, pessoas que das suas mais diversas religiões propuseram caminhos de ascensão, e todos esses caminhos de ascensão implicam em ser e não em ter, né? Em trabalhar pelo próximo e não se vender para explorar o próximo, né? Enfim, os valores que estão comuns de todas as tradições espirituais são valores profundamente transformadores, mas ao mesmo tempo todas as religiões estão ancoradas em instituições, né, retrógradas, em abusos de poder, né, em igrejas opressoras, em discursos bastante opressores. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que recuperar a essência, criticando aquilo que está prejudicando, né, a vivência de uma espiritualidade legítima, profunda e essencial. Por isso que eu digo sempre, se a gente quiser salvar as religiões, nós teremos que criticá-las, inclusive a nossa própria, né? Agora vejam só o que nos propõe Platão. Dizia Sócrates que vivia num momento exatamente semelhante ao que nós vivemos. O Sócrates, ele foi interlocutor dos sofistas. Os sofistas eram criaturas que andavam pela Grécia e diziam o seguinte: não há verdade, não há ser, não há nada a ser discutido, não há valores, tudo depende de cada um, tudo é um discurso, tudo é uma narrativa, né? E aí o Sócrates veio e se contrapôs. O Sócrates veio e se contrapôs e lançou exatamente as bases da filosofia que até hoje nos inspira, né? De ancorar a ideia no ser espiritual. Nós somos espírito, nós somos alma, nós somos transcendência e, portanto, né, aquilo que é o ter, o externo, é apenas uma adjacência, não é a nossa verdadeira essência. Olha só o que o Sócrates dizia: por toda parte eu vou persuadindo a todos, jovens e velhos, a não se preocuparem exclusivamente e nem tão ardentemente com o corpo e com as riquezas, como devem preocupar-se com a alma, para que ela seja quanto melhor possível, né? Olha só, o que ele estava fazendo? Exatamente dando uma lição que até hoje nos serve. Não nos preocupemos tanto com as riquezas e com o corpo. Hoje nós temos um culto ao corpo extraordinário na sociedade, né? E aí, um culto à riqueza igualmente, né? As posses materiais. E aí, o Sócrates, 2500 anos atrás, já nos dava essa mensagem. E ele, não foi à toa que Kardec colocou no Evangelho do Espiritismo que Sócrates e Platão foram precursores do cristianismo e do espiritismo. Agora veja, outra questão que nós temos que ter em mente, e que seria óbvio para nós espíritas, mas nem sempre é, infelizmente, é que para a gente achar que pode mudar os seres humanos de um mundo e propor uma educação emancipadora, em que as pessoas realmente vão poder desabrochar suas potencialidades, né? Nós temos que ter confiança no ser humano como um ser de potencialidades positivas. O ser humano é essencialmente bom, apesar de tantas decepções que nós temos diariamente com o ser humano. Mas no fundo, o ser humano é bom, né? Quer dizer, e aí nós temos que confiar nesse ser humano. O que também nós temos uma grande dificuldade no mundo contemporâneo, porque existe uma desconfiança e uma desconstrução de um conceito positivo de ser humano. Vamos comparar o pensamento de Pestalozzi e de Freud. Pestalozzi, somente pela afirmação do imutável, essencial e superior que há na natureza humana, resulta possível fazer coincidir os desejos das pessoas mais nobres de todos os estamentos sociais em vista do bem e do aperfeiçoamento dos seres humanos e criar com segurança nas relações humanas aquela harmonia em que as pessoas se ajudam e se servem umas às outras. Ou seja, ele está dizendo que é preciso extrair de cada ser humano aquilo que ele tem de melhor, para que possamos nos unir por aquilo que nós temos de melhor e não nos degladiar por aquilo que nós temos de pior, que é o que está acontecendo atualmente, por exemplo, no Facebook, que as pessoas vivem quase se matando nas palavras, né? Quer dizer, aqui vendo à tona a sua pior agressividade, seus ódios, suas frustrações, etc.
O que o Pestalozzi está propondo é que é possível, desejável e necessário que a gente toque aquela essência superior do ser humano, que é a divindade interna que todos nós temos. O Espiritismo nos diz que nós somos seres divinos, somos seres herdeiros, né, da divindade. Dizia Herculano Pires que nós somos candidatos a anjo. Né? Então, essa confiança no ser humano que nós temos que manter, porque se a gente desaba para esse discurso que nos contagia a todos, ninguém presta, o ser humano não presta, cria esse desânimo, este vazio, né? E essa sensação de impotência, que está embutida também nas teorias contemporâneas. Por exemplo, Freud, que é um dos grandes mentores do mundo contemporâneo, que viu muitas coisas interessantes do nosso inconsciente, etc., mas ele era absolutamente pessimista em relação ao ser humano. Vejam, o mandamento ideal de amor ao próximo como a si mesmo verdadeiramente se justifica pelo fato de nada ser mais contrário à natureza humana original. Ou seja, ele acha que amar ao próximo é como se a gente estivesse fazendo uma violência contra si mesmo, porque não é da nossa natureza o amor ao próximo. Né? Quando Pestalozzi, quando Jesus, quando os grandes espíritos da humanidade disseram pelo contrário, né? Jesus disse: vós sois deuses, né? Vós podeis fazer tudo o que eu faço mais um pouco, se tiverdes fé como um grão de mostarda, o reino de Deus está dentro de vós. Isto é a visão otimista do ser humano. Né? Bom, encerrando esse primeiro conjunto de slides, então, nós concluímos o seguinte: para termos uma educação que realmente modifique o ser humano e o mundo, né? Nós precisamos de uma educação com cooperação. A nossa educação ela é feita com competição e não cooperação. Né? Toda a estrutura da escola, dentro da sala de aula e das escolas entre si, né? É tudo feito de maneira baseada na competição. Né? Então você não olha, não ajuda o seu colega, cada um por si, cada um faz sua prova, fora a competição entre as diversas escolas, né? Tem nas escolas particulares, os alunos têm mais condições de chegar na faculdade, as públicas não têm. Então, quer dizer, é tudo não existe cooperação nem dentro de uma sala, nem dentro de uma escola e nem entre as escolas. Quer dizer, tudo, essa educação que nós vivemos no Brasil e no mundo, né, é uma educação excludente, que ela vai alijando os mais fracos, entre aspas, sejam os mais fracos socialmente, sejam os mais fracos intelectualmente, monetariamente, o que for. Né? Não que sejam de fato fracos, vejam bem. Né? É porque a escola não proporcionou a eles a oportunidade de desenvolver os seus talentos. Né? Porque essa escola que nós temos, ela é só direcionada aqui ao intelecto, né? Ao cognitivo lógico-matemático. Ela não considera musicalidade, ela não considera artes, não considera poesia, não considera relações interpessoais, não considera nenhum tipo de talento. Que nós tivemos no século XX, ainda está vivo, o autor Howard Gardner, que ele descobriu, propôs uma teoria das inteligências múltiplas, né? Dizendo que nós temos diversos tipos de inteligência. Inteligência espacial, por exemplo, Pelé tem um tipo de inteligência espacial, né? Inteligência interrelacional, inteligência existencial, inteligência musical, poética, científica, e o lógico-matemática é uma das inteligências. E a escola só considera esta. Então, quem não está dentro dessa, está alijado, está fora. Né? E isso fora das outras exclusões que nós temos, diversos tipos de exclusão. A escola é um projeto homogeneizante. É para todo mundo ser igual, da mesma forma, da mesma maneira, para se comportar do mesmo jeito, né? Com o mesmo resultado. Ela não é dirigida ao indivíduo. Por isso é preciso que a educação tenha liberdade e amor. Amor, ou seja, é aquele acolhimento de todos os seres, de todas as criaturas, com seus talentos, suas potencialidades, suas dificuldades, e com a liberdade de cada um desenvolver a sua especificidade, a sua maneira de estar no mundo, a sua tarefa. Educação com criticidade é absolutamente necessário
né? Porque nós estamos num mundo em que nós somos doutrinados o tempo inteiro sem sabermos que estamos sendo doutrinados, principalmente pela mídia, né? Se vocês têm a sua visão de mundo, de política, pela Globo e pela Veja, meus pêsames, né? Porque vocês estão sendo doutrinados, né? Vocês não estão enxergando nada, né? E não adianta só mudar o canal, todos falam a mesma coisa, né? E não adianta só. Então, hoje, para ter um mínimo de informação, é preciso entrar na internet e olhar as mídias independentes, saber outra língua, ver outros artigos, né? Enfim, para a gente minimamente ter alguma informação, né? Porque todas as agências de notícia, elas são todas, as notícias são iguaizinhas para todas e dentro dos interesses dos seus donos, né? Dos seus acionistas, né? Porque a mídia, ela quem é dono da mídia são os grandes acionistas, então eles estão junto com aqueles que estão monitorando o sistema. Agora, educação com fé também, né? Ou seja, essa ideia da fé, mas a fé racional, a fé crítica, a fé livre, a fé com amor, né? Um autor que eu gosto muito do século XX também é o Erich Fromm, que é também um psicanalista e filósofo judeu-alemão, que saiu da Alemanha também por causa do nazismo, e ele tem algumas ideias a respeito da fé que fazem um diálogo interessantíssimo com Kardec. Ele fala da fé racional, né? E fala que existe uma fé que é fanática, que é irracional, que é fundamentalista, que é opressora. Existe a fé saudável, a fé racional, a fé que é do ser humano em si mesmo, nas suas potencialidades. E esta fé do ser humano em si mesmo, nas suas potencialidades, que não é uma fé submissa a instituições, a líderes, né? Mas é uma fé emancipadora. Esta fé tem uma visão também de Deus muito mais racional. Então, esse diálogo é muito interessante com o Espiritismo, porque é exatamente o que Kardec fala. Bom, estou indo bem para a gente poder... Deixa eu passar então para o nosso... Alguém, alguma pergunta, alguma questão até aqui? A gente continua. Algum comentário, questão? O que aconteceu aqui? Mas aqui não está aparecendo para mim. Alguém me ajuda? Não, mas aqui não aparece, por isso que eu não consigo. Só está aparecendo ali. Ah, só na tela? É. Ah, é o Windows. A Microsoft é culpada. É o Bill Gates. Praga. Não precisa editar o seu sistema. Aí. Bom, diante desse cenário, o que a pedagogia espírita vem contribuir? Então eu vou contar para vocês a história da pedagogia espírita até chegar aos nossos dias, o que nós estamos fazendo. Né? Que eu, de repente, peguei esta tocha da pedagogia espírita, veio para mim, e eu estou aqui trabalhando com essa ideia já há mais de 20 anos. Então, a pedagogia espírita, em primeiro lugar, nós temos que entendermos melhor o espiritismo. Isso é uma coisa que eu tenho repetido, escrito, falado, etc. Entendemos melhor o espiritismo se nós o entendemos como um projeto pedagógico. Tá? Porque o que acontece? Ao contrário de outras propostas cristãs tradicionais, catolicismo, protestantismo, etc., né, que o cristianismo é visto como uma proposta salvacionista, né? Então o indivíduo crê em determinados dogmas, realiza determinadas práticas e é salvo. Né? O espiritismo não tem ideia de salvação. Qual é a ideia central do espiritismo? É educação. Né? Educação no sentido de eternidade. Quer dizer, para que nós existimos aqui, agora e nas múltiplas vidas? Se não para nos constituirmos como seres, né, em evolução, ou seja, contribuirmos para o nosso próprio aperfeiçoamento. O que é isso senão um projeto pedagógico? Né? Ou seja, o projeto das múltiplas existências é um projeto pedagógico. Portanto, a essência da vida é a educação.
Por isso o Espiritismo se entende melhor se nós o entendemos como um projeto pedagógico. E aí acabam vários problemas que de vez em quando surgem na interpretação e na vivência do Espiritismo. Por exemplo, vou dar um exemplo prático. Nós temos, como somos herdeiros todos de uma cultura católica, judaica, cristã, muito punitiva, muito repressora, então nós carregamos para o Espiritismo a ideia de castigo. E a gente transformou o castigo do inferno em castigo do umbral. Transformou o castigo do inferno eterno no castigo do karma. Não é isso? Infelizmente, a gente só transferiu o conceito. Então, o que acontece? Quando a gente entende, em termos pedagógicos, o Espiritismo, isso já fica totalmente anulado. Porque, olha, a pedagogia contemporânea, já de 300 anos para cá, desde Rousseau, abole qualquer ideia de castigo. Né? Então, nós vamos falar aqui de todos os grandes pedagogos, Rousseau, Pestalozzi, Comênios, vamos falar de Eurípides Barçanufo, Montessori, Freinet, Paulo Freire, quem for, os maiores educadores dos últimos 200, 300 anos, todos são contra castigo. Castigo não educa, castigo humilha, castigo arranca a dignidade do indivíduo. Né? Educar não é castigar. Ora, se nós já chegamos a este ponto, né, de entendermos que a educação não pode ser, nem todos entendem, infelizmente, a maioria ainda vai no chinelo, no castigo, no cantinho de pensar, etc. Mas se nós já temos essa compreensão na humanidade de que educar não é castigar, né, se nós temos, por exemplo, um movimento, aí o Eduardo Varela pode falar melhor, mas eu gosto muito desse movimento, da justiça restaurativa, né, que entende que a gente também não pode, não é o que tem que fazer com o criminoso, não é punir, mas é educá-lo, ajudá-lo a reparar o que ele fez, né? A justiça restaurativa, que para mim é um setor, uma proposta de justiça muito mais humanista, né? E existe muita coisa nesse sentido no mundo, né? Então, se a gente já chega a esse tipo de concepção, como que nós vamos ter uma concepção de Deus que castiga? Né? Então, na verdade, não existe essa ideia de castigo reencarnatório. Né? Nós estamos num processo educativo, estamos aprendendo. Né? Não há tragédias de quedas. O erro faz parte da aprendizagem. Isso, aliás, que nos diz a pedagogia contemporânea. Por exemplo, que a errar faz parte do aprender. Não é uma tragédia errar. Você precisa errar para aprender. Então não é uma tragédia nós errarmos no decorrer do tempo, porque a gente só aprende, vai desenvolvendo a lucidez do caminho errando, experimentando. Então vejam que isso nos tira a ideia de tragicidade, de castigo, de repressão, né? Tudo faz parte do processo natural. Bom, então aí nós vemos que a pedagogia espírita, portanto, ela pretende se alertar para que nós entendamos o Espiritismo dessa maneira, em primeiro lugar. Né? Porque Kardec é um educador, é um dos maiores educadores. Né? Apesar de, no Evangelho sobre o Espiritismo, que é um livro inteiro ditado por padres, não sei se vocês já notaram, todas as mensagens que estão lá são de padres, aparecer muito a palavra Deus castiga, infelizmente, né? Porque ali estão os padres ditando, né? Mas o conjunto da obra de Kardec, ela não é de castigo. Né? Ela é de evolução, ela é de educação. É aí isso que nós temos que interpretar dessa maneira. Bom, então, dentro dessa perspectiva, entendemos o Espiritismo, em primeiro lugar, como um projeto educativo, mas Kardec, embora fosse um educador que trabalhou durante mais de 30 anos pela educação na França, ele não teve tempo, depois de fazer um link entre o Rivail, educador, e o Kardec espírita. Quando a gente lê a obra de Kardec com visão pedagógica, a gente vê que ele está o pedagogo. Ele fala muitas vezes que a escola é uma escola, a terra é uma escola, que nós estamos aqui como aprendizes. Ele usa várias metáforas do educador. Né? Mas ele não teve o tempo de tirar todas as consequências pedagógicas da doutrina espírita e nem todas as consequências espíritas de uma nova pedagogia. Isso tinha que ser feito e foi feito no Brasil. Então, por isso que a pedagogia espírita é um projeto que nasce no Brasil. A minha tese de doutorado chama-se Pedagogia Espírita, um projeto brasileiro e suas raízes, né? Porque nasceu aqui. Com quem? Com Eurípides Barçanufo. Né?
primeiro que fez o primeiro colégio espírita no Brasil e no mundo. E aí, eu vou dizer o seguinte: esse colégio de Allan Kardec, de Eurípides Barçanufo, que é a experiência fundante da pedagogia espírita, em 1907, é um colégio de extrema vanguarda. Não é um colégio tradicional absolutamente. Então, quem pensa escola espírita é uma escola como qualquer outra, uma aulinha de espiritismo por semana, isso não é pedagogia espírita. Tá? Isso é uma escola confessional tradicional. Uma pedagogia espírita é uma proposta pedagógica totalmente diferenciada da tradicional. E por incrível que pareça, a maior diferenciação que houve em termos pedagógicos foi justamente a primeira, o Eurípides Barçanufo. Até hoje não tivemos nenhuma escola que teve o avanço pedagógico que teve Eurípides. Né? Então, uma escola que não tinha notas, que não tinha provas, que não tinha castigo, que não tinha recompensa, mas uma escola que promovia os alunos fazerem debates públicos, né? Uma escola que fazia aulas passeio, uma escola que tinha aulas de astronomia, uma escola que tinha teatro, né? Ou seja, uma escola de uma amplidão incrível. Afora, a principal questão, um profundo amor pedagógico entre Eurípides Barçanufo e os alunos. Eu convivi durante muitos e muitos anos uma pessoa maravilhosa, que foi o Dr. Tomás Novelino, que já vou falar, e ele foi aluno de Eurípides. Então, ele falava, narrava tudo como é que era, né? E aí, realmente, foi uma coisa incrível. Vocês veem como que o Eurípides é um educador, assim, fora do parâmetro, que recentemente o José Pacheco, que está radicado no Brasil, educador português, que fez uma experiência fantástica na Escola da Ponte de Portugal, ele, depois que conheceu Eurípides, graças ao nosso trabalho, à tese do Alessandro Biguetto, né, ele passou a dizer publicamente, nas entrevistas de televisão, não sei se alguém viu já, então não estou mentindo, né? Fala em entrevista de televisão, fala em palestra, etc., que ele considera o Eurípides Barçanufo o maior educador do século XX, porque de fato ele foi muito inovador. E aí, como que ele inseria a espiritualidade dentro da educação? Esse que é uma coisa interessante. Não era uma escola confessional espírita. Ele dava aula de religiões comparadas, ou seja, fazia um histórico. Aliás, como a Corina Novelino, que foi uma das estudantes do Colégio Eurípides Barçanufo, prima do Dr. Tomás Novelino, ela conta no livro dela que ele fez um trabalho muito parecido com o que depois o Herculano Pires faria do espírito e o tempo, né? Mostrando a espiritualidade através do tempo. Né? Então ele não tinha também um direcionamento confessional. Mas, por outro lado, uma coisa também interessante, que é outra coisa que eu pego no pé de todos os espíritas, é o seguinte: à noite, fora do horário escolar, os alunos que quisessem, e muitos iam, e o Dr. Tomás Novelino contava essas experiências para mim interessantíssimas, os alunos iam nas reuniões mediúnicas junto com o Eurípides. Né? Isso é uma outra coisa que a gente não vê no movimento espírita. Os jovens, os adolescentes e as crianças, então, nesse dia, estão apartados dos fenômenos mediúnicos. E isso não é espírita, isso não é Kardec, isso não é Eurípides, isso não é nada disso. Né? Isso é uma institucionalização autoritária, porque as grandes mediunidades, elas estouram na adolescência. Né? O espiritismo foi feito com médiuns adolescentes. As meninas Boudin, 14, 16 anos, a Jafet tinha 18, a Hermance Truffaut tinha 12 anos quando recebeu aquele livro Joana d'Arc por ela mesma, e tinha 17 anos quando ela foi uma das fundadoras da Sociedade de Estudos Espíritas de Paris. Né? Então, quer dizer, a mediunidade é algo natural, né? E não pode sofrer essa institucionalização rígida, hierarquizada, que está sofrendo no movimento espírita atual. Né? E isso, exatamente, o Eurípides também já fazia. Então, vejam, olha só, vamos separar as coisas. Na escola, ele dava aula de religiões comparadas, não era doutrinação do espiritismo. Fora do horário da escola, para quem quisesse, e os alunos que quisessem vir, participavam das reuniões mediúnicas.
Então nós temos aí, com o Eurípides Barçanufo, a prática inaugural da pedagogia espírita. Durante o século XX, nós tivemos várias pessoas que trabalharam pelas ideias da pedagogia espírita, e vou falar um pouquinho sobre cada um deles. A Anália Franco é essa criatura que também eu adoro, né? Uma feminista, uma mulher assim, porreta, que realmente deu uma contribuição. E eu quero só citar o seguinte, que eu sempre falo, que todas essas pessoas que nós estamos citando aqui, inclusive o próprio Kardec, inclusive os antecessores de Kardec, como Pestalozzi, como Rousseau, como Comênios, todas eram pessoas de vanguarda, que eram críticos do seu tempo, transformadores, sonhadores, idealistas, que estavam mudando o mundo. Não eram pessoas conservadoras, não eram pessoas assim, né, acovardadas, estavam enquadradas no sistema, pelo contrário. Né? Vejam o caso da Anália Franco, que para mim é um exemplo disso incrível. Né? Sabe como que ela começou a carreira dela de educadora? Aos 18 anos de idade. Ela começou quando houve a lei do ventre livre. Quando houve a lei do ventre livre, os donos de fazenda colocaram os filhos dos escravos para fora, para fazer isso. Né? Porque eles não podiam mais ser escravos, então jogavam fora. A Anália Franco começou recolhendo essas crianças. Né? Aliás, a Anália Franco, ela morou em Jacareí aqui. Né? Ela começou o trabalho aqui em Jacareí, no Vale do Paraíba. Um dos lugares mais conservadores do país. Né? E ela começou aqui, em Jacareí. Né? Então ela recolhia essas crianças das fazendas e aí começou a trabalhar também pela abolição da escravatura, pela república, etc. E tal. Bom, com o tempo, né, e aí no virar do século XIX e XX, aliás, Eurípides e a Anália se encontraram. A Anália foi lá até Sacramento. Ela teve a primeira banda de música só feita de mulheres. Ela rodava o interior para ganhar fundos para as obras dela, porque ela chegou a ter mais de 100 escolas, orfanatos, creches, né, para abrigar as crianças. Eu não vou contar sobre isso. Então, ele também quis dizer alguma coisa. Então, e no virar do século XIX para o XX, a Anália Franco fundou a Associação Feminina Beneficente. O que era isso? Eu gosto muito de contar isso porque nós estamos até hoje, no século XXI, trabalhando pela emancipação, que já conseguimos muita coisa, mas ainda não tudo, da mulher. Né? Porque ainda há salários diferentes, ainda há violência doméstica. Ontem mesmo estava lendo uma reportagem absurda, lá na Bahia, uma major, mulher militar, major, que está fazendo um trabalho de proteção pessoal. Ela tem 630 mulheres sob a proteção dela, pessoal, né? Que estão ameaçadas de serem mortas pelos maridos, namorados, etc. E tal, né? Então, quer dizer, a coisa melhorou, mas nem tanto. Né? Então, me lembrando da Anália Franco, o que ela fez? Vejam só, o que acontecia com uma mulher no começo do século XX, lembrando que a mulher só teve direito a voto no Brasil em 1945. Né? Até 1945, a mulher era tutelada, o homem, né, passava da tutela do pai para a tutela do marido. Ela não era emancipada, era menor de idade, sempre. Né? Pois é. Ora, o que aconteceu com uma mulher em 1900 se ela desse um mau passo na vida? Desse um mau passo, ou seja, ficasse grávida, ou tivesse um relacionamento, perdesse a virgindade. Né? O que aconteceu com essa mulher? Essa mulher ela não ia casar, porque ninguém queria casar com uma mulher que tivesse perdido a virgindade, e muito menos que tivesse um filho. Então tinha 3 destinos para essa mulher. Quais eram? Hospício. Era hospício, para as mais pobres em prostituição, o convento. Né? Eram três destinos, porque elas não podiam trabalhar, nem mulher trabalhar, não tinha instrução, enfim. Então o que fez o suicídio também. O que fez a Anália Franco? Ela criou uma instituição para estas mulheres e para os seus filhos. Né? E o que ela fez? Ela profissionalizou essas mulheres, ou seja, deu
elas se tornavam contadoras, professoras das próprias lares Amália Franco, enfim, era um trabalho de emancipação feminina que ela fez. Então, é isso que eu chamo de pessoas, nas escolas também ela tinha um diálogo ecumênico, interracial. Outra coisa, no virar do século XIX, do século XX, no Brasil vigorava uma ideia de eugenia. Vocês sabem por que vieram tantos imigrantes italianos, né, alemães, etc., porque tinha que branquear a raça. Nossa raça era muito manchada. Né? Então, o que acontece? Nós temos nesses espíritas, desses grandes espíritos, uma ideia totalmente, porque o Eurípides tinha não só alunos negros, como professores negros, igualmente a Amália Franco também. Né? Ela fazia isso como uma militância. Então, pessoas que estão trabalhando pelo que nós deveríamos estar trabalhando até hoje. O Tomás Novelino, que foi aluno tanto da Anália quanto do Eurípides, né? Ele fez escolas, né? 4 escolas, 3 em Franca e 1 em Sacramento. E nessas escolas, agora que vem a parte que depois eu vou entrar na história, eram escolas muito bonitas. Ele fez arquitetura, fez jardins, fez um observatório astronômico. Era uma pessoa muito especial, médico, ele era médico, mas ele fez toda essa proposta. Todas as crianças, teve uma época que havia 3.000 crianças estudando gratuitamente nessas escolas em período integral. E ele sustentava isso com a fábrica de sapato. Enquanto outros donos de fábrica de sapato tinham um carro importado, iam para a Europa, etc., ele vivia numa casa simples, vivia dos seus proveitos de médico, né? Nunca tocou um centavo na Fundação Pestalozzi, que tinha a produção de sapatos para sustentar tudo isso. Né? Acontece que quando o sapato chinês entrou, aí a coisa, eles perderam tudo, e diminuíram, encolheram, etc. Mas enfim. Mas ele me dizia o seguinte, porque quando eu fui a primeira vez, eu fiquei um tanto decepcionada, porque era uma escola tradicional. Né? E ele tinha sido aluno do Eurípides. Falei, mas, sabe? Aí ele falava, mas não temos professores, pessoas que saibam aplicar uma pedagogia diferente. Né? Então isso foi uma coisa que me pegou, porque eu comecei a ver que realmente todos os grandes educadores, Pestalozzi fez Verdun, morreu, acabou, não teve mais Verdun. Eurípides fez, morreu, acabou, não teve mais. Então, quer dizer, a pessoa faz, mas depois acaba, porque não tem multiplicação de ideias. É por isso que depois eu tive a estratégia que nós estamos usando até hoje. Bom, nós temos o Vinícius e o Neylon, que também deram contribuições interessantes, Vinícius com livros, Cristianismo e Espiritismo como projeto de educação, mestre na educação, mestre na escola, né, cristianismo, e o Neylon, que foi uma pessoa muito interessante, tanto quanto contraditória, porque ele era um militar, né? E, no entanto, ele fez uma escola para a democracia, porque ele construiu a cidade em que as crianças elegiam o seu prefeito, né? Tinha assembleia, enfim, toda a estrutura democrática, uma cidade mesmo infantil que existe até hoje, né? Curitiba, Paraná. E chegamos no Herculano, que foi o meu mestre direto, porque eu convivi desde a infância, e o Herculano criou o termo pedagogia espírita. Foi ele que criou o termo. Na década no final dos 60, no início de 70, ele lançou uma revista Educação Espírita, onde ele começou a teorizar. Até então, tudo tinha sido só prática. O Eurípides não escreveu nada. A Anália escreveu alguma coisa, mas não propriamente, ela era mais escrever militância social, a favor da mulher, da criança, etc., mas não com uma pedagogia. E o Neylon tinha feito a experiência, mas ainda também não tinha escrito, ele veio escrever depois. Então o Herculano começa a teorizar sobre a pedagogia espírita e é ele que dá o nome de pedagogia espírita. Então eu recebi diretamente da mão dele o termo. E muita gente discute, por que você conserva esse termo? Você não devia, põe pedagogia do amor, pedagogia do espírito, pedagogia não sei o quê. Olha que eu já ouvi, eu falei, não. Primeiro que eu recebi assim, tem uma tradição. E segundo, é porque temos uma contribuição específica a dar. Né? E justamente nós temos que usar o termo pedagogia espírita para resgatar o próprio espiritismo, né? Desse misticismo exacerbado que mergulhou no Brasil. Bom, aí entramos nós na história, né? Então, aí eu lancei o livro Educação segundo o Espiritismo, e o que aconteceu?
vendo toda essa história, analisando que não havia massa crítica para fazer a pedagogia espírita. Eram ideias esparsas, né? De pessoas que escreveram uma coisa aqui, uma coisa ali, de experiência aqui. Então, nós pensamos em duas estratégias, que é o que nós estamos levando a ferro e fogo, a sangue e suor, até hoje, né? Que é uma editora para publicar coisas, para dar fundamento, consistência à pedagogia espírita e cursos para formar pessoas na pedagogia espírita, pessoas de qualquer área, né, do conhecimento. E aí, em 2000, eu defendi a tese sobre pedagogia espírita na USP, o que foi também muito importante. Eu não queria mais fazer isso, porque eu tentei durante 5 anos entrar e não conseguia, ninguém abria as portas, etc. E aí, os espíritos insistiram nesse sentido, mas depois eu vi que realmente era importante. Por quê? Hoje eu vejo a importância da tese. Primeiro porque é fácil escrever um livro sobre qualquer assunto e dar para os espíritas. Os espíritas acham ótimo qualquer coisa. Qualquer coisa que você faça, tudo bem. Né? Então, agora, você enfrentar uma banca de 5 pessoas, doutorado, na USP, com projeto pelo CNPq, aí tem que ser bem fundamentado, certo? Então, era importante ter esta consistência, este peso, né? E aí, ó, a minha banca foi muito interessante, tinha 2 espíritas, 2 católicos, um conservador e um progressista, e uma judia, que era meu orientador. Então foi muito interessante, foi Rosane Fischer. Então, que ela me adotou porque ela trabalhava com as minorias, então ela achou que o espírita também tinha direito. Eu pedi para vários espíritas, nenhum quis ser meu orientador. Nenhum. E que eram doutores das universidades. Bom, então, diante de tudo isso, né, o que aconteceu? Em 2004, nós criamos a Associação Brasileira de Pedagogia Espírita. E aí veio outra estratégia, fazer um curso de pós-graduação de Pedagogia Espírita, que já temos desde 2005, e agora vamos começar a 13ª turma, agora em março de 2017. Tá? E aí esse curso tem sido impactante. Tem uma nossa ex-aluna, tem outra nossa ex-aluna. Aqui no Vale tem um monte de gente que já fez o curso. No outro que eu fiz na Calheri, tem vários alunos também presentes. E é bastante impactante existencialmente, não é? As pessoas ficam muito mexidas, né? Porque a gente faz, de fato, uma releitura do próprio Espiritismo, depois uma releitura existencial, uma releitura da educação. E aqui nós temos um professor também da UNOS, né? Que é o Eduardo Valério, que fala sobre direitos humanos e espiritismo. E aí nosso curso tem um caráter interdisciplinar, público de todas as aulas, de todas as áreas, etc. Bom, outra contribuição que a gente vem dando são os congressos, né? Que congressos científicos, e não congressos no modelo tradicional espírita, que vem palestrante falar sobre qualquer assunto, né? Que nós temos um problema no movimento espírita também, entre outros, né? Que qualquer um fala sobre qualquer assunto, né? Então nós temos médicos falando sobre política, nós temos advogados falando sobre depressão, sobre clonagem, nós temos educadores falando sobre física quântica, e os médiuns então falam sobre tudo. É uma coisa incrível como os médiuns são assim, todos saberes, são sábios universais, né? Falam sobre física quântica, educação, medicina, tudo. Ou seja, tudo não passa de achismo, né? Porque, então, nossos congressos são congressos, de fato, que as pessoas falam sobre as suas especialidades, né? Sobre aquilo que trabalham, sobre aquilo que fazem, sobre aquilo que pesquisam, enfim, né? E espíritas e não espíritas, né? Então, nós já fizemos 5 congressos brasileiros de pedagogia espírita e 2 internacionais de educação e espiritualidade, com livros publicados, com artigos, etc. Em 2012, nós criamos o Espaço Pampédia, em São Paulo, que já não existe mais, porque agora isso foi transformado numa outra ideia. Porque aí nós começamos a gestar a ideia da Universidade Livre Pampédia. Eu vou falar daqui a pouco, né? Aí o Congresso de 2014, né?
também foi sobre educação, espiritualidade e transformação social. E, resumindo então, o que é a proposta da pedagogia espírita? Diante de tudo isso que eu estou correndo, né? Porque isso aqui eu falo por várias horas. Primeiro, o resgate do espiritismo como ciência, como filosofia, como projeto cultural de impacto na sociedade. Então, o espírita, ele tem que se colocar no mundo, ele não pode ficar fechado no gueto do centro, só rezando. Aliás, tem uma poesia do Herculano Pires maravilhosa sobre isso, não sei se você já viu o Canto de Libertação, né? Que é para a gente sair, né, fora e ver que o mundo está sofrendo, a criança sangrando no mundo, né? Então nós temos que nos colocar no mundo, atuar no mundo, a partir da nossa perspectiva, sem doutrinar ninguém, né? Mas marcar um espaço de influência, né? Ou seja, vamos exemplificar aqui para se tornar claro o que a gente está falando. Eu, por exemplo, sou espírita e adoro o Leonardo Boff, que é católico, né? Por quê? Porque aquele peso que ele fala é uma influência social que atinge em diversos aspectos. Ele fala de ecologia, fala de política, fala de espiritualidade, fala de uma maneira ampla, abrangente. Eu não sou budista e gosto do Dalai Lama, né? Porque ele também não sou católico e gosto do Papa Francisco, né? Então, quer dizer, quando uma pessoa sai daquela sua perspectiva confessional, fechada, dogmática, e tem uma atuação no mundo de transformação, de emancipação, ela dialoga com outros que também estão trabalhando, sejam de outras correntes religiosas, sejam ateus, seja o que for, mas aqueles que estão trabalhando para mudar o mundo, né? E é essa a postura que o espírita tem que ter, de ter um projeto de transformação da sociedade, então marcar um território. Por exemplo, nesses nossos congressos a gente faz isso, convida pessoas espíritas, não espíritas, ateus, materialistas, marxistas, budistas, tem gente de tudo quanto de vários países, e dialoga. Então a gente mostra quem a gente ouve o outro, também a gente precisa aprender a ouvir, e não ser sempre o dono da verdade, né? E com isso a gente cria conhecimento, né? Cria conhecimento e criação transformadora no mundo. Então, nossa proposta tem um caráter não proselitista, né? Nós trabalhamos na pedagogia espírita com o ensino interreligioso, né? E com a interdisciplinaridade, né? E a introduzir a temática do espírito na educação. Eu não falei aqui, porque não sei que não apareceu. Uma das coisas que a gente tem aqui. O coisa está aqui? Ainda não. Alguém tem que me ajudar. Bem grave. Não, abre o bem grave. Deixa eu ver aqui se está aqui. Só uma coisa que eu queria mostrar para vocês. Dentro dessa perspectiva que nós falamos aqui de vazio existencial, de desconfiança, de desconstrução da ideia do ser humano, nós achamos que é preciso resgatar para as novas gerações a confiança em nós mesmos, seres humanos. Isso é uma questão filosófica, porque a partir da segunda metade do século XX houve muito essa doutrinação nihilista dos pós-modernos, mas é também um trauma advindo, né, do que aconteceu, né? Parece que a humanidade se desiludiu com ela mesma depois da Primeira, da Segunda Guerra Mundial, da bomba atômica, da Guerra Fria, do Holocausto, enfim, é tanta coisa, né, que parece que no século XIX as pessoas achavam, nossa, o próprio Kardec achava que no século XX ia ser uma maravilha, né, que nós íamos ter um progresso fantástico, e no entanto houve uma tal explosão de agressividade, de guerra, de crueldade, que o ser humano ficou desiludido consigo mesmo. Isso causa também essa sensação de impotência, de depressão, de vazio, né? Então, nós trabalhamos com a ideia, e principalmente para as novas gerações, de a gente recuperar a confiança no ser humano, trazendo personalidades
de diferentes áreas, diferentes religiões, diferentes países, diferentes propostas, mas que foram pessoas que mudaram o seu meio, mudaram o mundo, né? Então, a gente trabalha essa coleção de grandes pessoas, né? Então, por exemplo, Gandhi, hindu, Pestalozzi, educador, protestante, Kepler, astrônomo, protestante, Arália Franco, espírita, né? Educadora, Jesus e Buda, né? Ou seja, a questão da interreligiosidade que para nós é muito cara, mostrar que a verdade está em toda parte, que há pessoas que estão trabalhando pelo bem e trabalharam pelo bem em todas as tradições espirituais ou não, né? Bach e Maria Teresa de Calcutá, Francisco de Assis, Martin Luther King, né? Comênios, Fabiano de Cristo, Paulo de Tarso, Janusz Korczak, Jan Hus, Bezerra de Menezes, Maria Montessori, Mandela. Então, é só para vocês verem que essa é uma outra ideia que a gente trabalha no sentido de resgatar a confiança aí com esses livros, pelos cursos de projetos interdisciplinares, etc. Bom, para terminar, para a gente não ficar muito fora do horário, eu vou falar então, por fim, se eu achar aqui, da Universidade de Milton Tente. Dessa vez eles estão falando. Bom, então em 2012, como eu tinha falado para vocês, a gente criou um espaço Pantera em São Paulo e lá nós começamos já a gerir, a gestar, ou imaginar essa ideia da Universidade Livre. O que é isso? Então, como é que a gente pode mudar a educação do ensino fundamental, médio, etc., se os educadores, e quando eu falo educadores, eu falo qualquer pessoa, porque todo mundo pode ser educador, né? Quem trabalha no centro espírita, quem trabalha numa ONG, quem dos filhos, com os netos, com os sobrinhos, todo mundo pode, mesmo nas relações de trabalho, a gente pode ter relações pedagógicas, aliás, deveria sempre ter relações pedagógicas uns com os outros. Então, quando a gente se propõe a fazer uma proposta pedagógica, uma vivência pedagógica diferenciada, encontra o primeiro entrave. A gente lê, estuda, eu vejo nas pós-graduações que faz, lê, estuda, mas a gente foi educado de uma outra maneira. Então, quando vai educar, muitas vezes reproduz aquilo que a gente aprendeu na prática. Isso é generalizado. Então, eu acho que a gente teria que criar, nós estamos tentando criar exatamente um espaço de vivência pedagógica diferente do que são as universidades, as faculdades convencionais, porque elas já formatam para aquele tipo de educação, né? Ou seja, uma coisa reproduz a outra, né? A gente tem que quebrar em todos os processos, né? lá na formação. Então, a Universidade de Lipopédia é uma proposta de uma experiência pedagógica alternativa de educação em nível superior, né? Em construção, né? Porque é um sacrifício tremendo, quase fechando as portas, né? Com essa crise econômica, mas por muita teimosia da minha parte, ainda não fechou e não pretendo fechar, né? Vamos chegar ao ano que vem, se Deus quiser, estamos ali, né? Lutando. O que é a ideia da Universidade de Lipopédia? Educação, espiritualidade e ação social. Ensinar tudo a todos para transformar o mundo. Qual a nossa missão? Contribuir para o germinar de um novo paradigma educacional que responda às necessidades de liberdade de quem pesquisa, de quem ensina, de quem aprende por meio de uma experiência pedagógica alternativa, orgânica, integral, plural e interdisciplinar. O que é plural? Gente, quando a gente vai fazer uma faculdade, principalmente na área de humanas, a gente só aprende determinados autores. Por exemplo, vamos fazer pedagogia. Vygotsky e Piaget, ponto, mais nada, né? Não existe Pestalozzi, existe Comênios, existe Paulo Freire, existe Freinet, não existe nada. É Piaget e Vygotsky, ponto. Dois materialistas, por um acaso, né? Então, vai fazer filosofia, são aqueles guetos. Então, a universidade, ela não é plural, né? Ela é impositiva do ponto de vista
da doutrinação dos guetos ideológicos que tem dentro da universidade. Né? Então, nós estamos tentando fazer uma coisa plural de fato, né? O que choca muitas vezes os espíritas, né? Porque os espíritas têm aquela visão doutrinante. Então, a Universidade de Pampédia é algo que é mantido pela Associação Brasileira de Pedagogia Espírita, mas é uma proposta plural. Né? Então, por exemplo, no nosso próprio curso de pós-graduação de Pedagogia Espírita, nós temos um módulo inteiro de ensino interreligioso. Temos o sheik muçulmano que vem dar aula, o rabino judeu, pastor protestante, temos gente do candomblé, temos gente de todas as budistas, monja budista, ou seja, porque nós precisamos aprender, em primeiro lugar, a conviver com o outro, ouvir o outro, entender que o outro tem a sua riqueza, que pode nos enriquecer, e aí também demarcarmos o nosso espaço. Né? Não é fazer salada mística, misturar tudo. Nós podemos manter a nossa identidade, mas dentro de um diálogo respeitoso, em que aprendemos uns com os outros. Quem nos inspira? E aí está Jan Amos Comenius, né? Que é esse grande educador do século XVII. Ele era um pacifista, trabalhava com diálogo interreligioso naquela época, né? E a ideia da Pampédia, educação universal, é dele. Né? Esse é um termo que ele criou, tem um livro até que nós publicamos, que é dele, quer dizer, foi a primeira vez que foi lançado no Brasil, em 2014, nós lançamos a Pampédia, que é do Ecomênios, e ele propõe essa ideia de ensinar tudo a todos. Quem somos nós? Aqui nós reduzimos radicalmente a nossa equipe, dessas pessoas que estão aí, a maioria são voluntários atualmente, nós só estamos com 3 pessoas contratadas, porque, nem 3, 2, porque por causa da crise, nós tínhamos uma equipe de 12 pessoas até dezembro do ano passado. Agora, o corpo docente da nossa rede, que faz parte, que vem das nossas aulas, no curso de pós-graduação, nós agora temos uma plataforma de ensino à distância, dos congressos, uma rede imensa, mais de 50 professores, espíritas, não espíritas, professores das maiores universidades do Brasil, USP, Unicamp, PUC, etc., que fazem parte da nossa rede. Os participantes são pessoas de todas as áreas profissionais, pessoas de diversos estados brasileiros. Cada pós-graduação nossa tem gente da Bahia, do Piauí. Agora a nossa turma atual tem Sergipe, Piauí, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Rio Grande do Sul, além do interior do estado de São Paulo. E pessoas de várias correntes religiosas e filosóficas. Onde estamos? Em Bragança Paulista, só para vocês terem ideia. Aqui um lugar bem bonito. O Eduardo Valério não conhece essa nova casa. E aqui é um grupo que a gente está fazendo uma experiência, 2 experiências interessantes. Uma espírita, que é um grupo de iniciação mediúnica, né, para jovens e adolescentes, que acontece uma vez por mês, sábado de manhã, exatamente para dar espaço para as pessoas poderem desenvolver a sua mediunidade, que não encontram nos centros espíritas. Né? E à tarde, nesse mesmo dia, algumas pessoas participam das 2 atividades, outras só vêm numa, outras só vêm na tarde. Nós estamos fazendo um projeto de terapia pedagógica, é uma ideia nova, um projeto piloto, um projeto social, gratuito, cuja ideia é fazer o seguinte: como eu disse para vocês, quando a gente vai reproduzir a educação, a gente não reproduz aquilo que recebeu, né? Então, é preciso, pensamos uma ideia de fazer uma espécie de terapia pedagógica, em que as pessoas vão desconstruir determinados condicionamentos que receberam na sua educação. E elegemos 10 eixos temáticos para trabalhar nessa terapia pedagógica, que é um grupo piloto, nós estamos fazendo um grupo piloto, nós vamos escrever, aperfeiçoar, etc. 10 eixos temáticos, quais? Sentido existencial do projeto de vida, meus talentos, minha identidade, meus valores, a criança que eu fui aqui, a criança que existe em mim, finitude, questão da morte, espiritualidade, eu e o mundo, eu e a natureza. Né? Então aí são várias questões que a gente vai fazendo dinâmicas de grupo, assistindo filme, fazendo poesias, fazendo caminhadas, meditação, uma série de coisas, e uma terapia mesmo pedagógica, uma coisa inovadora, totalmente diferente. É um projeto experimental que nós estamos fazendo.
é o lugar da universidade, da biblioteca, para isso, fazer esse tipo de projeto experimental. Estamos eu, uma psicóloga e uma psicopedagoga fazendo essa proposta. Aqui vocês têm aula, né? Aí vocês vão perguntar, se a universidade e a biblioteca, o que é? Tem faculdade? Não, não vai ter faculdade. Nós estamos trabalhando com a ideia de núcleos interdisciplinares, eixos temáticos, atividades, projetos experimentais, projetos editoriais, né? Então, é um espaço virtual e presencial de vivências, de propagação de ideias e de trabalho para uma nova educação, para um novo mundo, para uma nova perspectiva. Alguma coisa do que fazemos aqui. Cursos online, escola de graduação, o projeto de terapia pedagógica, acabei de falar, oficinas de workshops, né? Congressos, eventos, edição de livro. Então vejam como o que significa ser plural. Tá? Nós somos uma instituição cuja mantenedora é a BPE, espírita, não tem fins lucrativos, né? Mas, por exemplo, a gente fez um curso inteiro sobre o livro do André Comte Sponville, que ele é ateu, aliás, um livro muito interessante, O Espírito do Ateísmo. O que foi? Digitação. Aonde? O espírito, isso. Ah, é? Nossa, você é pai. Agora, temos, por exemplo, tivemos um livro sobre educação. Temos pendurado, todos esses cursos estão pendurados na nossa plataforma, sobre educação sobre o espiritismo, meu livro. Recentemente tivemos um curso sobre o Manifesto Comunista, sobre o Bauman, né? Aí os clássicos da educação, como Rousseau, Comênios e Pestalozzi. Agora começamos essa semana sobre os contemporâneos da educação, Montessori, Steiner, Gottschalk e Paulo Freire. Enfim, então essa ideia de criar uma discussão aberta, livre, plural, emancipadora de ideias pedagógicas e transformadoras. Estamos no nosso blog também da Universidade de Biblioteca e o blog da ABPE. Né? Da ABPE a gente tem discutido muito a questão da mediunidade, porque as pessoas, os espíritas não sabem mais trabalhar a mediunidade, impressionantemente. Né? Então a gente está discutindo muito a questão da mediunidade, educação mediúnica, e no blog da Universidade de Biblioteca a gente discute muitas das questões contemporâneas, por exemplo. Agora discutimos a questão da PEC, discutimos a questão da escola sem partido, discutimos a questão da reforma do ensino médio, enfim, tudo isso estamos... Também, exatamente. Enfim, o Eduardo também participou dessa discussão. Gente, olha só que milagre, eu consegui terminar antes para deixar para a gente conversar um pouco. Eu não gosto de fazer só monólogo. Então vamos lá. Quem gostaria de perguntar, participar? Diga. Fala um pouquinho sobre essa proposta da reforma da educação. Qual delas? Essa foi a última proposta, a MP. A provisória. A do ensino médio? Do ensino médio. Sem comentário. Eu não quero entrar muito em política, porque a gente vai ficar nervoso aqui, né? Mas enfim. É uma aberração, só tirar filosofia, sociologia, é um retrocesso, né? Artes, é um retrocesso. Foi uma conquista, quer dizer, na verdade, o que acontece? De fato, nós precisamos de muitas reformas na educação, mas seria num sentido completamente oposto, né? Quer dizer, não esse de retroceder, né, para antes seria no sentido de avançar, né? Isso é um retrocesso, porque você tirar, por exemplo, filosofia, sociologia e artes, pronto, você já tirou aquilo que fornece a criticidade, que sensibiliza, que, enfim, né, que tudo aquilo que eu falei, que proporciona uma maior chance de educação integral, né? Agora, o que acontece? Uma coisa interessante, quando houve aquela ocupação das escolas aqui, ainda não essa ocupação agora, a do governador, né? Eu fui numa escola, dar aula numa escola em Jundiaí, que estava ocupada para os meninos, né? Conversar com eles e tal. Eu chego lá na escola e fiquei estarrecida com uma coisa que eu vi. Depois aí fui ler artigos, que era só naquela escola que eu vi isso. Em todas as escolas que foram ocupadas na época, se descobriu exatamente isso. Eu vi um monte de livros de filosofia
de sociologia fechados, empacotados. Né? E aí depois eu li artigos falando que essas escolas que foram ocupadas, do estado de São Paulo, né, na ocasião, acharam tudo fechado. Laboratórios de ciência, computadores, livros, que o governo dava para as escolas, comprava, e não era usado pelos alunos, porque os professores, a diretoria, não davam para os alunos. Então, gente, é uma coisa assim, tão absurda. Agora, já não estava sendo dado, agora então vai se tirar a obrigatoriedade, acabou. Né? E os livros eram, inclusive, muito bons, até fiquei folheando ali os livros, eram bons, muito bons os livros de sociologia, de filosofia, que estavam ali guardados na prateleira. Então nós estamos aí com várias ameaças de retrocesso, essa daí é uma coisa terrível, né? Tem a questão da escola sem partido, que é outra aberração, é um problema seríssimo isso, que é querer amordaçar o professor em sala de aula, fazer censura e tornar cada aluno um dedo duro do professor, né? Porque o aluno vai poder denunciar o professor. Veja só, quer dizer, é uma coisa assim, ditatorial, inquisitorial. Posso fazer uma pergunta? É que nós falamos desse assunto. Ele está falando do futuro dele. Estou falando do futuro dele. Diga. Uma coisa em relação à Constituição brasileira, demorou 2 anos para ser promulgada, com a participação de toda a sociedade civil, e estabeleceu, inclusive a sociedade civil, como no geral, estabeleceu que a educação devia ser ampla para todas as pessoas e restrita. E a reformulação do ensino médio está sendo implementada por medida provisória. Mas então, o autoritarismo é vigente nesse governo atual em todos os sentidos, né? Quer dizer, Não está havendo uma discussão com a sociedade civil, nem com os professores, nem com os alunos, para se determinar qual é o caminho, qual a direção da reforma do ensino médio. Mas, pelo contrário, está sendo imposta. Claro. Se a Constituição... E uma imposição extremamente, além de estar sendo imposta, quer dizer, o conteúdo é extremamente negativo, é um retrocesso. Claro, porque para ter esse retrocesso podia ser imposto, né? Os professores não iriam participar de uma tal coisa. Né? Ontem ele apareceu no programa da Mariana Godoy. Ele quem? Tem. Não vou falar, senão você vai ver. O negócio aqui. E ele disse, em breves, assim, foi bem, tentou tangenciar, para ficar uma coisa leve, perguntando, né, sobre a reforma. E ele disse que justamente isso que vocês falaram, né, da medida e tal, foi justamente decretar para tumultuar, para dispersar qualquer outro assunto, para mobilizar a sociedade. Essa é a ideia dele. Mobilizar a sociedade, fazer com que as pessoas, por conta de ser decretado, por conta de ser ele se justificou com essa linha de atuação, de pensamento. Ela olhou, olha, eu acho que ela deve ter tomado um calmante depois do trabalho. A coisa foi ele se constrangia, ele não percebia o grau de indignação. Nem isso ele chegou a perceber. Ele acreditou fielmente no que ele está falando. Aí já é uma questão psicológica mais profunda. Diga. Eu queria fazer uma pergunta. Tinha várias perguntas, né? Mas voltar para o tema espírita, né? Vou fazer uma pergunta aqui. Eu tenho observado em pessoas espíritas que, conforme ela vai se graduando, aumentando sua visão, sua massa crítica através de leituras e palestras e tal, elas param de trabalhar em centro espírita. Claro. Somem. Então começa a ter uma a centro espírita. É um fenômeno. A pessoa estuda, se gradua e foge do centro. Eu queria que você comentasse isso. Eu vou falar mais ainda.
As crianças frequentam a evangelização na mocidade, quando chegam na faculdade, deixam de ser de espírito e deixam de ser espíritas. Né? Então, isso é geral, no Brasil inteiro. Né? Há uma evasão. Mas é porque o centro espírita é uma instituição que está ainda muito defasada, culturalmente, é muito autoritária, né? Não é participativa. Né? Então você tem, na maioria dos lugares, os donos do centro. Né? Enfim. Então não há uma possibilidade de crescimento intelectual e muitas vezes nem espiritual. Eu não frequento o centro espírita. Né? Há exceções, claro. Né? Mas assim, de fato, os centros espíritas precisariam se tornar núcleos de educação. Né? Núcleos de educação, de discussão, de participação. Todo mundo tinha que... Os cursos, por exemplo, esses cursos apostilados, eles são o que é mais antipedagógico possível. Né? A apostila, para qualquer educador, pergunta que o educador pensa de apostila. E no movimento espírita a gente acabaram com a apostila. Né? Os cursos todos apostilados. Ou seja, nós precisamos fazer a ideia da pedagogia espírita, muitas têm conseguido em alguns momentos, não é muito, mas têm conseguido influenciar alguns centros espíritas no sentido de mudar essa dinâmica interna e fazer grupos de estudos, grupos participativos, mais democráticos, em que as pessoas discutem mais ideias, né? Porque, por exemplo, uma coisa que eu cito sempre, por que uma criança que é evangelizada no centro espírita, participa da mocidade e depois deixa de ser espírita? Por que acontece isso? Porque, na verdade, ela não adquiriu uma convicção do espiritismo, ela foi catequizada. Quando você é catequizado, você não desenvolve um raciocínio próprio, você não tem uma convicção. Você foi doutrinado. Quando você é bombardeado por uma outra ideia, desmonta. Né? Eu me lembro sempre do Dr. Tomás Novellini dizendo o seguinte, que ele fez faculdade de medicina lá pela década de 20, né? Porque ele nasceu em 1901, se não me engano. Né? Fez lá pela década de 20. E naquela época, a faculdade de medicina era assim, o materialismo triunfante. Né? Então os professores dissecavam os cadáveres e falavam assim, onde está a alma? Faziam discursos, né? Onde está a alma? Aqui não está alma nenhuma, não sei o quê. Então ele disse que era uma verdadeira doutrinação na faculdade, porque aliás até hoje a faculdade de medicina é extremamente materialista, né? E ele falou, eu nunca duvidei da existência do espírito. Mas por quê? Porque ele tinha tido como mestre o Eurípides Bassanova. O que o Eurípides fazia? As crianças discutiam publicamente ideias. Depois as crianças viam fenômenos mediúnicos. A convicção nasce da participação, da vivência e da construção de argumentos. Eu sempre conto uma história, uma experiência que eu tive com crianças, que nem era no centro espírita, era uma escola convencional, e eu dava filosofia para as crianças, e um dia as crianças propuseram discutir sobre Deus. Então, eu dividi a classe, falei assim, gente, então vamos dividir a classe em dois, entre aqueles que vão defender a ideia da existência de Deus e aqueles que vão negar. O menino levantou e fala, mas é a turma do porquê, do talvez, né? Eu falei, tudo bem, tá certo, turma do talvez, então cria turma do talvez. As crianças levantaram, isso crianças de 12 anos, levantaram os argumentos contra, a favor, ou o argumento do agnosticismo, né? O talvez é o agnosticismo, existe essa posição filosófica. Né? E aí depois elas discutiam entre si, e depois eu vim e trouxe as ideias dos filósofos que estavam sendo citadas por eles sem que eles soubessem que os filósofos tinham usado essa argumentação, contra e a favor da existência de Deus. Então, isso que é ensinar a pensar. Né? A não chegar para o indivíduo e falar, é o seguinte, Deus é a causa primária, a inteligência suprema do universo, a causa primária do universo. Ponto. E aí? Aí vai ter uma aula na universidade, em 2 segundos acaba, porque aquilo foi simplesmente uma doutrinação, uma catequese, não a construção de uma ideia. E para você construir uma ideia, você tem que conhecer todas as ideias.
tem que trabalhar com todas as ideias. Doutora, sempre que a gente conversa nessa questão da ausência do jovem no trabalho mediúnico, é uma preocupação que acaba levando a essa evasão também. Eu lembro de uma experiência que eu ouvi de um amigo querido, do tempo dele de mocidade espírita na Colômbia, em que isso não acontecia. Eu acabei de ver quem está aqui. Então, se ele pudesse contar como é que era a experiência dele na Colômbia, que eu conto em todas as palestras que eu falo desse tema, seria ótimo, Carlos, por favor. Lá, por exemplo, na Colômbia, não se fala de evangelização infantil. Eu também não acho. O termo usado é educação espírita infantil. Muito bom, pode criar. E nós temos aulas, a metade da aula era sobre um tema, era discussão, não era continuação. E depois era a parte mediúnica, se comunicavam espíritos de crianças, falavam para a gente sobre o que aconteceu quando desencarnou, como era a vida no mundo espiritual, esse tipo de temas que foi. E isso me deu a convicção, porque eu estudei na faculdade muito materialista. E era bombardeado permanentemente com... Mas tinha convicção, como você bem falou. Isso eu acredito que você falou, exatamente. Muito boa a sua experiência, obrigada por contar. É isso mesmo. Né? Bom, aí. Gente, diga. Quando você enumerou os pensadores do século XX, né? Freud, Homer, eu não tenho ausência do Petrubaldi. Petrubaldi tem um mínimo, né? Foi um dos maiores filósofos espirituais que já apareceram no mundo. Ele simplesmente é execrado nos centros espíritas, porque ele não está o que ele trouxe para nós como informação nos 23 livros dele, principalmente nos primeiros livros, ele não se coaduna com algumas coisas da doutrina espírita tradicional, que na verdade é como se fosse uma Bíblia espírita, né? Atualmente, a doutrina, o Pentateuco, é a Bíblia espírita. Eu não gosto nem que chame de Pentateuco, porque porque eu sou exatamente. Que é incontestável, e caso seja contestado em algum centro, como aconteceu comigo, em mais de um centro, 2 ou 3, a gente é expulso do centro, não queremos mais do centro. Você é um herege e você está assim, tentando demolir, destruir a doutrina espírita, é isso que está aqui, e que se você está trazendo as ideias, ideias não digo assim, digamos, o pensamento de Petrubaldi aqui para dentro, você está querendo demolir o nosso edifício. Então, eu gostaria, se você acha que é conveniente, no contexto da sua palestra, falar eu acho que todas as coisas... Eu notei muito a ausência de Petrubaldi nessa sua enumeração de pensadores. Mas esses pensadores são a maior parte não espíritas, né? Eu não enumerei os pensadores espíritas de trabalho. Mas Petrubaldi também ele não era espírita. Agora, falando de Petrubaldi, é o seguinte, eu acho que a gente deve estudar todas as ideias e discutir todas as ideias, né? Assim, isso é uma parte que eu mostrei que a gente faz, mas assim, nós estamos em construção, em processo de construção. Agora, em relação a Petrubaldi, eu pessoalmente, eu adoro aquela oração que tem o grande síntese, rezo sempre, adoro-te, Supremo, nossa, é lindíssima aquela oração, né? Mas eu tenho também alguns problemas com o Petrubaldi. Não é porque a Bíblia espírita diz assim ou assado, né? Não é por causa disso. Porque eu também tenho críticas, inclusive algumas coisas que estão em Kardec, também não concordo com tudo, né? Mas, por exemplo, Petrubaldi, para mim, 2 coisas que pegam muito forte. A primeira, na grande síntese, que esse livro eu li, né? Eu não sou profunda consciência, nem li todas as obras dele, não. Mas a grande síntese eu li. E no final do livro, eu entendo que é uma apologia do fascismo. Né? Ele chega a falar do Duce, do grande condutor, etc. E tal. Aquilo me deu uma entortada, né? Eu estava indo bem no livro, tal, mas aquele final assim, não me caiu bem.
Essa é uma coisa. A outra coisa que também me pega no Pietro Baldi, que é a mesma coisa que tem no rustanguismo, é a ideia de queda. Né? Porque o que eu aprecio muito no espiritismo é a ideia da evolução. Que isso, a ideia de evolução do espiritismo não tem queda no espiritismo. Isso quebra um paradigma que vem desde Platão, desde o judaísmo, o cristianismo, do hinduísmo, todas as grandes filosofias ou religiões têm ideia de queda. Ou seja, instala-se uma tragédia, uma coisa, né, que deu errado. Né? Ao passo que o espiritismo é justamente essa visão pedagógica, que a gente está sempre evoluindo, aprendendo, não teve queda, não tem tragédia no meio do caminho. Nós somos aprendizes, né? Não houve uma queda. Então, no Pietro Baldi tem imanente essa ideia de queda, como tem também no rustanguismo. Né? Então, eu acho que quem quiser adotar é uma coisa absolutamente livre. Né? Então, eu jamais... na BPE nós não temos, na Associação Brasileira de Pedagogia Espírita, que não é um centro espírita, é uma associação. Tem gente que participa que é espírita marxista, por exemplo, que se diz espírita ateu, que é mais coisa distante do que isso, e a gente aceita. E é tudo bem, cada um tem a questão é, todo mundo tem o direito de pensar, estudar e adotar a ideia de gostar, e que se afinar Eu gostaria de dizer uma coisa. Essa ideia da queda não foi inventada por Pietro Baldi. Ela existe, mas claro que não. Ela existe nas escrituras. Se a gente for assim, tentar traduzir o que são essas alegorias bíblicas, a expulsão do paraíso é uma queda. Mas o que eu a parábola do filho pródigo é justamente o retorno dessa queda original. Mas então, Carlos, exatamente o que eu estou falando. A ideia da queda é um arquétipo universal. Não foi invenção do Mas eu não estou dizendo que foi. Eu não estou dizendo que foi. Não foi invenção dele. Mas não disse isso. Existe em toda parte. Mas eu também acho. Mas o espiritismo muda esse paradigma. Kardec muda. Aí está, não é que mude, ele não permite que você conteste isso. Não é que não permite. Não é isso. O espiritismo ele não aceita a contestação daquilo que está escrito no Pentateuco. Não é isso, não é contestação do que está escrito no Pentateuco. A gente pode fazer críticas, por exemplo, eu fiz aqui, acabei de fazer uma crítica ao Evangelho segundo o Espiritismo, quando usa a palavra Deus castiga, etc. e tal. O que acontece é o seguinte, o Espiritismo é uma ideia, uma cosmovisão, é uma visão de mundo, certo? Como dizia Herculano Pires, né? É uma visão de mundo. Essa visão tem alguns pilares. Por exemplo, é reencarnacionista, aceita a ideia da comunicação dos mortos e aceita a ideia da evolução. Um dos pilares da filosofia espírita é o evolucionismo. Né? Então, quer dizer, não é que não pode ser contestado, você pode contestar à vontade, mas o espiritismo não vai mudar por isso se você contestar, porque dos eixos principais do espiritismo é a ideia de evolução. É claro que a queda tem toda a parte, mas isso é universal, mas o espiritismo propõe uma outra interpretação. Eu falo exatamente que é o retorno à evolução, é o retorno de uma queda original, que está escrito nas escrituras, está em várias partes. Então, está aí a expulsão do paraíso, é a queda. Então, o retorno do filho pródigo é o retorno. Mas eu acabei de falar, o espiritismo exatamente tem uma visão pedagógica, a gente está em evolução e não em queda. Bom, então ficamos por aí. Boa noite, eu sou pedagoga e não sou espírita. Eu queria saber qual a relação da pedagogia espírita com a montessoriana, a pedagogia Waldorf. Como que entra? Olha, eu digo o seguinte, inclusive nos nossos congressos a gente fez esse diálogo, né? Tivemos pessoas da Waldorf, pessoas da Montessori. Eu digo que essas pedagogias são pedagogias primas e pedagogias irmãs da pedagogia espírita. Por quê? Porque todas essas pedagogias, inclusive a espírita, tiveram influências iguais de quem? Rousseau.
Pestalozzi, por exemplo, Montessori foi altamente influenciada por Pestalozzi. E Kardec foi discípulo de Pestalozzi. Então, a pedagogia espírita, ela é uma possibilidade de uma pedagogia alternativa que está, digamos assim, que pode ter um diálogo com essas outras pedagogias, mas a pedagogia espírita tem algumas especificidades, né? Então, ela é reencarnacionista, coisa que a Montessori, por exemplo, não é, mas a Waldorf é, né? Reencarnacionista. Agora, por exemplo, em relação a Waldorf, qual a diferença, né? O Espiritismo tem este caráter mais científico. Ela é outra coisa que é diferente do Waldorf, que também é diferente do Steiner, o Rudolf Steiner, fundador da antroposofia, né? O que acontece? O Waldorf, o Steiner e outros, por exemplo, a Leda Blavatsky, são pessoas que formularam uma doutrina a partir de sua percepção mediúnica, ou iniciática, ou enfim, o que for, né? Tem a sua validade, tem a sua... mas o método foi esse, certo? Kardec, ele não era médium, ele não é um profeta, ele não é um iniciado. Ele estudou o fenômeno mediúnico e pegou mensagens de vários médios, estudou vários médios. Então, ele tinha um critério mais racional e mais científico. Embora os não espíritas não aceitem isso, mas a ideia é esta, tá? Então, o que acontece? Por exemplo, eu trabalhei em escola Waldorf, conheço bem a pedagogia Waldorf, morri na Alemanha 3 vezes, conheço a pedagogia Waldorf lá, e acho que tem coisas interessantes, mas tem coisas que me chocam, né? Por exemplo, umas coisas assim que eu não acho muito racionais, né? É fada, é duende, é não sei mais o que, é uma coisa muito mítica, né? Elementos da natureza e tal. Então, quer dizer, o espiritismo mais racional, mais pé no chão. Também a Waldorf cria uma coisa muito paralela, né, à sociedade. Não usa tecnologia, não usa computador, não usa... Eu também tenho restrição a isso, né? Quer dizer, eu acho que o espiritismo é mais plugado, né? Se pretende mais plugado no mundo, né? Não é uma coisa de retiro da realidade, de retiro da sociedade. Mas eu acho que a pedagogia Waldorf tem coisas interessantíssimas, tem muita questão da arte, do artesanato, acho muito interessante, né? A alimentação, né? Mas eu estou dizendo, são todas pedagogias irmãs, primas, que podem dialogar, né? Mas a pedagogia espírita tem uma especificidade a contribuir nisso tudo. Com a logosofia? Não conheço muito para falar, não estudei a respeito. A logosofia, não sei. Mas a pedagogia Waldorf é mais cultural na Alemanha, essa coisa de não plugar, ficar mais... Não, quando as escolas Waldorf são Waldorf, que pertencem à sociedade internacional Waldorf, elas cumprem aquilo lá, né? No Brasil também. É que tem muita escola Waldorf que não é bem Waldorf, né? Aquela jeitinho brasileiro. Mas quando é Waldorf, quando pertence à sociedade internacional Waldorf, é tudo nos conformes. Né? O que mais? Voltando ao projeto de reforma da educação, sim. Esse projeto não parece um pouco semelhante ao que você elucidou para a gente aí sobre o projeto na Alemanha, o projeto da Segunda Guerra Mundial, e meteu assim nessa... Eu acho que nós estamos regredindo para um autoritarismo violentíssimo, em todos os sentidos. Essa coisa tecnocrata, burocrata. Me lembra da ditadura. A ditadura militar no Brasil que tirou a filosofia e a sociologia. Por isso que eu falei que é o retrocesso. Uma outra coisa é sobre Nietzsche. Sim. Estou falando do livro do Luiz Sérgio, um livro espírita, né? E lá ele cita Nietzsche. Né? Se você tem alguma abordagem sobre isso, tem um Nietzsche curso. Eu gosto de ler, ao mesmo tempo eu curto muito o espiritismo e aquela crítica. Olha, eu te aconselho você a fazer o curso da Universidade de Ivandétia, à distância. Não, é sério. Tem um curso chamado Desconstruindo Nietzsche. Eu, Alessandro Bigueto e mais um professor da Universidade Federal de Juiz de Fora, o Roberto Judas Coelho, nós, não é um curso espírita, tá? É um curso de filosofia, né?
E a gente estuda e discute a questão de Nietzsche. Eu acho, assim, pessoalmente, eu acho Nietzsche muito, digamos assim, dissolvente. Ele é muito radical, acho que ele é bem nessa linha nihilista. Né? Então a gente discute nesse curso exatamente isso. Né? Entra depois no nosso site e vê lá. Né? Você faz, tem vários vídeos, textos, etc. Inclusive tem um texto do André Contes Polvilho, que é esse outro autor que eu citei, que é ateu. Né? Ele é ateu, mas ele organizou um livro chamado Por que não somos Nietzscheanos? Né? Então, ele faz uma crítica de Nietzsche a partir do ateísmo. Olha só. Olha só. Tá? Então, é muito interessante. Esse texto está no curso, inclusive. Diga. Arqueiro, você quer primeiro? Posso fazer? Pode. Vamos voltar para a temática espírita, né? Falar de literatura espírita. A literatura espírita é muito vasta, né? Tem coisa para todo lado, até Pedro muita Paulo, porcaria, eu gosto de ler bastante. Eu sou entusiasta do livro psicografado. Eu acho que os livros psicografados, eles são mais interessantes porque não carrega aquela opinião pessoal do autor. Será? Também. Aí carrega a opinião pessoal de dois autores, do encarnado e do desencarnado. Eu acho que o espírito, ele escreve de uma dimensão que ele tem uma visão superior à nossa. Ah, é? Não. Ele tem condições. Não. Isso não é Kardec. Olha, Kardec falou o seguinte, eu vou citar uma coisa. Ele nunca considerou os espíritos, está na Gênesis, isso, caracteres da revelação espírita. Eu nunca considerei os espíritos reveladores predestinados. Eu os tratei como... Não, pera um pouco. Como homens. Condição privilegiada. Não estão. Não estão. Não. Você pode ter um espírito que sabe menos do que eu aqui. Não, ué. eu estou falando de espíritos. Mas e como é que você garante? E como é que você garante? A questão é justamente essa. Porque a questão, o problema que nós estamos enfrentando no movimento espírita contemporâneo é o excesso de livros psicografados sem nenhuma crítica, sem nenhuma avaliação e sem nenhum critério para publicação. É o critério de mercado, de venda, exatamente. Então veja só, numa revista espírita, Kardec diz o seguinte, acho que foi de 64 ou 65, se eu não me engano. Ele fala o seguinte, eu atualmente possuo aqui no meu escritório, ele fala, 3.000 mensagens que me foram enviadas dos mais diferentes lugares do mundo, né? E 48 livros inteiros, todos psicografados. Né? Dessas 3.000 mensagens, só 300, ou seja, 10%, que tem alguma validade. Né? Dessas 300, só 100 que eu publicaria. Dos 48 livros, só 2 que seriam publicáveis, e mesmo assim precisariam passar por uma profunda revisão. Isso é critério. Né? Isso é critério que Kardec tinha. O que acontece? Hoje o critério dos livros psicografados é mercadológico. É critério mercadológico. Então, você falar que o espírito está numa condição privilegiada... Mas vamos nos voltar aos notáveis. Joana de Ângeles, Amélia, eu não estou falando... Agora... Não, os notáveis. Vamos pegar o Chico Xavier. Tá? Falando do espírito, né? Não, vamos pegar os médios. Não, vamos pegar então os livros que o Chico recebeu. Sim. Pronto. Tá? Que eu considero o Chico um bom médico. Tá? Vamos ver, todo mundo aqui talvez vai concordar comigo que o Chico é um bom médico. Tá? Digamos assim, não vamos discutir sobre o Chico nesse sentido. Tá? O Chico é infalível? Todos os livros que ele recebeu são perfeitos? Não. Por exemplo, o Brasil, Coração do Mundo, do Evangelho, eu acho problemaço. Tá? Outra coisa,
gosto muito dos livros de Emmanuel, gosto muito, né? O Paulo Estevam, Renúncia, etc. E tal. Mas Emmanuel é um jesuíta, né? Ele está condicionado ainda às suas ideias. Por exemplo, quando ele tem uma visão machista, por exemplo, me incomoda a visão machista dele. Não é o Bernardo Franco, entendeu? Então o espírito também tem condicionamentos. O espírito também tem. Gente, não eu estou querendo dizer que nós estamos no processo de espíritos são pessoas como nós. Não dão condição privilegiada. Não dão condição privilegiada. E depois outra coisa, eles têm que passar pelo filtro do médium. E como diz Kardec, o melhor médium, tá? Os médiums, isso é o que menos erra. Exatamente, você ao citar isso, você citou exatamente o problema que nós temos no movimento espírita. É a credulidade excessiva dos livros psicografados de medicina. Todos têm que ser passados pelo tipo uma opinião pessoal do espírito, quem tem o condicionamento do médium, o médium é um filtro. Então é uma opinião, é uma informação, mas não algo que tem que ser tomado como verdade absoluta. Eu falei disso. Não, mas agora tem alguns atualmente que realmente esses eu não recomendo a leitura. Né? Por exemplo, vou citar, vai, Robson Pinheiro, Marcelo, não dá. Então, eu acho que a gente tem que retomar a racionalidade e a felicidade e ver que tudo tem que ser, como Kardec dizia, tudo tem que ser passado pelo crivo da razão, da crítica, da análise, etc. É só isso. Gente, 15 horas 10. Eu ainda quero autografar alguns livros. Última pergunta. Voltando para a pedagogia e a competência. Voltando para a pedagogia, a minha fala é o seguinte: hoje as várias comunidades alternativas já tiraram seus filhos de escolas convencionais e estão praticando a pedagogia em seus próprios espaços, né? Hoje está uma prática maior, a visibilidade dessas comunidades estão aparentemente aí dando oportunidade para a gente entender que é possível construir essa forma de educação de uma maneira mais saudável. A minha pergunta é: estamos todos aqui com os filhos nas escolas tradicionais. E agora? Formamos uma comunidade, começamos a pedagogia nova, ou mantemos isso, ou chutamos o pau da barraca? Mas eu vou a resposta do meu pai. Por isso aí vocês veem como é que eu sou assim. Só vocês não conheceram minha mãe. Nada, né? Amanhã eu vou fazer um seminário, a gente vai fazer um seminário lá, vai ter outras. No Pandava, Monteiro Lobato, aí vai se discutir também pedagogias alternativas. Eu acho que o caminho é por aí, sem dúvida alguma. Né? Mas assim, eu não sou muito de sair demais da sociedade, né? Não sou muito valdócio, né? Muito retiro. Acho que a gente tem que atuar na sociedade, mudar aqui. Né? Gente, muito obrigada pela atenção, pelos debates.